大家好，我叫盛明，我是你们的老师。今天我们来说的是在中国怎么坐公交车。De uma maneira bem simples, hoje como é que a gente vai falar sobre pegar ônibus? E nessas nossas aulas com materiais autênticos, nós temos sempre algum material autêntico e um pouquinho de vocabulário antes. O vídeo de hoje que a gente vai assistir é sobre como pegar ônibus na China. É um vídeo muito simples, feito por um rapaz que inclusive eu sugiro vocês seguirem se vocês quiserem ver vídeos mais autênticos, e são vídeos muito mais simples. Ele sempre coloca legendas em chinês e em inglês também, é o que ajuda bastante. Mas vamos lá, antes da gente começar, temos aqui algumas coisas. Primeiro, se gostar do vídeo, assine, deixe um comentário para me dizer o que é que você acha dessas aulas. E lembrando, essa aula não é para quem nunca estudou nada de chinês. Eu suponho que você já tenha estudado um pouquinho. Caso você nunca tenha estudado nada, dê uma olhada no nosso curso de sobrevivência aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Tem algumas expressões no vídeo que a gente vai ver que são muito úteis. Uma delas é 一丝陌生，一丝陌生. E ele vai falar que é, tipo, talvez você esteja na China há pouco tempo e tenha alguma sensação de estranhamento, né? Alguma dificuldade, né? Porque não tem muita familiaridade. E aqui o ponto importante que eu queria trazer é esse 意思. 意思 tem o mesmo sentido de 一点, que é um pouco, né? Que é aquele 一点 que a gente conhece. Esse daqui. Mas a diferença é que isso é uma coisa mais abstrata e um pouco mais chique também de se falar em chinês. E aqui, quando eu falo chinês, eu falo mandarim, só para facilitar a nossa conversação. Então, 一丝陌生 é o que ele quer dizer como 一点陌生. 陌生 sendo alguma coisa desconhecida, né? Alguma coisa estranha. Estranha no sentido de desconhecido. Ele também vai usar alguns marcadores de discurso para organizar o que ele está falando. Um dos mais úteis que eu acho é esse 接下来. Lembrando, 接, primeiro tom, 下, quarto tom, 来, segundo tom. 接下来 significa a seguir. Quando ele está falando no vídeo, ele fala, agora a gente vai falar sobre isso. 接下来我们来说这个话题. Tipo, agora a gente vai falar sobre esse tópico. Então, a seguir, logo em seguida, depois disso, nós vamos fazer algo, use 接下来. Ele vai ensinar alguns truques, alguns macetes, que são os 小技巧. 小, 第三声, 技, 第四声, 巧, 第三声. Então, quarto, aliás, terceiro, quarto, terceiro tom, aqui nessa palavra. E 技巧 é um truque, um macete, uma maneira de se fazer alguma coisa. Tem outros sentidos? Tem, mas aqui significa macete ou dica. Uma palavra que vai ser de bastante uso para a gente é 乘坐. 乘, segundo tom, 坐, que é para pegar um transporte. Aqui no texto, no vídeo, na verdade, é pegar um ônibus. A gente não precisa usar o 乘 o tempo todo. Pode simplesmente dizer 坐, como eu falei no começo dessa aula. 坐公交车, 坐车, 坐火车, 坐飞机. Então você vai usar 坐 para pegar algum meio de transporte. 公交车 é a maneira como ele chama o ônibus de transporte público. Talvez você já conheça também a outra que é 公共汽车, que é o veículo comunitário, tecnicamente. 公共汽车. Se você conhecer esse, os dois têm o mesmo sentido. Qual é a diferença? Um é mais usado num local, outro é mais usado no outro local. Lembra que eu falei dos marcadores de discurso? Ele vai usar 首先, 首先, primeiramente. Então você pode organizar as suas instruções assim: 首先,然后,然后,最后, ou são alguns outros marcadores que a gente tem. Então eu falei aqui 然后, que é depois, em seguida. Depois 最后, tipo por último. 搜索, você pesquisa num aplicativo. Ele vai falar de um aplicativo de mapa. Inclusive, tem um que minha professora falou muito, que foi o Gaodetitu, que é esse daqui, que é um aplicativo que você pode baixar agora mesmo
Google Play Store e investigar um pouco. Muito bom. Gaode, ou então Gaude, assim, caso você ainda esteja pronto, ainda esteja estudando um pouquinho mais o pinyin. Ele vai falar que você pode pagar com o cartão, que é o cartão de transporte, que é o Gongjiaoka, mas também pode pagar em dinheiro, dinheiro ao vivo. Dinheiro à vista, na verdade, né? Dinheiro vivo. E aí você vai ter uma quantidade, uma quantia específica. Uma quantia ele fala Jing'e, Jing'e, que é uma quantia necessária para você pagar a passagem. Não é exatamente a quantia necessária, mas quantia, é Jing'e. Ele vai falar também da parada de ônibus, que é o Gongjiaozhan. Gongjiaozhan. Zhan significa parada ou estação. Que a gente tem a parada de metrô. Ditie Zhan. 地铁站. E ele vai falar também, quando ele mostrar umas placas, que os ônibus vão parando sucessivamente em cada uma delas. E aí ele fala 依次停靠.依次停靠. Também tem uma tela para você ver as informações, 屏幕. E ele diz para você prestar atenção nas informações que estão na tela. 流星, 流星. Liu, significando deixar, xin, coração. Então você põe o seu coração naquilo, você está prestando atenção. E a última palavra muito útil antes da gente começar a assistir é anhou, que é apertar um botão. Anhou. Aqui não é exatamente o botão usado para avisar o motorista, mas é quando ele se refere ao botão usado para avisar o motorista que o passageiro deseja descer na próxima parada. Basicamente o que a gente tem aqui no Brasil. Agora, vamos assistir ao vídeo e eu vou fazer algumas pausas para comentar também. Então, como eu disse, nós vamos agora assistir o vídeo e você vai ver que eu coloquei algumas legendas em português para facilitar. Essas legendas não estão no vídeo original, originalmente está em inglês, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui e ver o que é que a gente pode fazer para extrair mais conhecimentos, né? E comparar um pouco com o que a gente faz aqui no Brasil. Eu vou voltar o vídeo aqui para o começo e o título é How to Take the Bus in China, ou Como Pegar o Ônibus na China. 嗨，朋友们！如果你正准备来中国，或者你刚来中国不久，你可能会对中国感到一丝陌生。不过不用担心，接下来我会教你一些在中国生活的小技巧。E aí ele já fala aqui no começo, né? Tipo, talvez você tenha alguma dificuldade porque tem pontos desconhecidos. 你可能会对中国感到一丝陌生. Então, talvez você sinta alguma estranheza com relação à China. Ou sinta uma certa sensação de estranhamento, como colocamos ali na legenda. E uma estrutura muito boa. 对 alguma coisa, 感到 sentimento. Então, 对巴西感到一丝陌生，可能是一些外国人的感觉。Talvez seja o pensamento de alguns estrangeiros em relação ao Brasil, eles também têm esse estranhamento. Então, 对什么什么感到什么什么。不过不用担心，不用担心. Essa é uma outra expressão muito boa para a gente colocar no nosso vocabulário. Não se preocupe. 不用担心. Literalmente, não precisa se preocupar. 不用担心. E 担心 são esses dois caracteres aqui, que significa se preocupar. Então não se preocupe, eu vou te ensinar algumas coisas, é o que ele fala. 接下来我会教你一些在中国生活的小技巧。今天我想教你们在中国如何乘坐公交车。E ele fala aqui uma palavra muito mais chique do dia a dia, que não é usada muito no dia a dia. 如何. 如何 tem o mesmo sentido de 怎么, que é como. Então ele poderia dizer 在中国怎么乘坐公交车? Ou ele poderia dizer 在中国如何乘坐公交车? Os dois têm o mesmo sentido. 如何 é um pouco mais formal. Ele está tomando aqui o papel de professor, então o professor é um pouco mais formal, daí o uso de 如何. Aí são dois segundo tons. 如何.
首先，你需要确定乘坐哪一班公交车能到达目的地。 É importante, né, saber qual é o ônibus que chega no seu destino. E o destino que ele usa aqui eu acho muito legal. O lugar de destino, a destinação. 目的地, 目的地. 目的, objetivo. 地, lugar. Lugar de objetivo, lugar de destinação. Ah, e caso você estude japonês, esse daqui é o mesmo caractere para objetivo. 目的地. 目的地. Tá, 到达目的地. Então, chegar ao lugar de destino. 达目的地，这主要有两种方式。第一，在手机地图上搜索目的地， Então, no celular você tem que procurar ali o destino. E depois você vai. Aí vai mudar aqui. 然后选择公 Escolher 共交通 escolher qual é o 方 ônibus. 式，查看附近的公交站点以及停靠站等信息。 Aí no celular, é um pouco como os celulares de ônibus aqui no Brasil. Você vê todos os pontos que estão ao redor de você. É muito, muito conveniente. Eu nunca usei porque eu nunca fui para a China, como eu disse, mas eu tenho aulas com uma professora da China e ela mostrou para a gente como é que se usa, então é muito conveniente. 第二，在公交站牌上寻找目的地及相关信息。稍后我会为你做出一些演示。乘坐公交车 Aqui atrás ele falou Shaohou, que é a mesma coisa de 一会儿, Shaohou, mais tarde, daqui a pouco, já já. Shaohou é um pouco mais formal. 一会儿, um pouco mais neutro. A gente escuta mais no dia a dia. 一些演示。乘坐公交车之前，你需要准备一些纸币或硬币。以我所在城市为例，乘坐公交车需要1元人民币，不同的城市需要的金额不同。 Agora um negócio legal, o ônibus por yuan é muito barato, é tipo R$ 1 para pegar o ônibus, né? E ele fala aqui uma estrutura de tempo para organizar o tempo que é muito boa. Ele fala aqui. 一些演示。乘坐 Aqui. Tem esses dois caracteres no final. 之前, 之, primeiro tom, 前, segundo tom. Significa antes. Em mandarim é diferente do português. A gente diz antes de pegar o ônibus, nessa ordem. Em mandarim, essa palavra antes tem que ir no final da frase a que ela se refere. Então, pegar o ônibus antes disso. Então, 乘坐公交车之前 é o que ele fala aqui, antes de pegar o ônibus. Então, por exemplo, antes de ir para a escola, 去学校之前，去学校之前 antes de ir para a escola. Você pode formar outras frases, use aqui os comentários para formar frases usando 之前. E se você não souber o pinyin de 之前, é ZHI, primeiro tom, QIAN, 前, 之前. 公交车之前，你需要准备一些纸币或硬币。以我所在城市为例，乘坐公交车需要1元人民币，不同的城市需要的金额不同。 Tem uma estrutura que ele usou ali que é bem avançada. Eu só vejo mais nos livros. Eu achei super legal que ele tenha falado assim. 准备一些纸币或硬币。以我 Aqui. E esse daqui. E. Na verdade é Tisanshan. E. Mas como tem o wo, a gente muda. Então, 以我所在城市为例 ou 为例. Deixa eu ver. 所在城市为例， 为例. Ele falou 为例. Então, 以 papapá, 为例. Tipo, o que vai entre esse sanduíche é a coisa que você quer pegar para fazer de exemplo. Então, pegando a minha cidade para fazer de exemplo, é o sentido que ele dá. 乘坐公交车需要1元人民币，不同的城市需要的金额不同，以你的城市为准。当然，你也可以选择办理公交卡或者扫码支付。 Como eu disse, tem o Gonjiao-Ka, que é o cartão de transporte, ou então ele fala aqui, vamos pegar os caracteres. 办理公交卡或者扫码支付. 扫码, você lê o código QR, ou QR Code, QR Code e paga 支付. 扫码支付。 Olha que parada bonita.
Assim, eu digo local. Aqui no Brasil também temos muitas que são bonitinhas assim. Ele vai chegando ali. Reparem nessas tabelas ali, porque em alguns lugares aqui, eu moro em Salvador. E aqui em Salvador, algumas paradas têm essa tabela com as rotas que passam lá. Mas a maioria não tem mais, é uma pena. 在公交站仔细观察公交站牌，查找你想去的地方。例如，这个站牌中有3条公交线路。 Aí aqui ele tem as linhas, né? São 3 linhas que passam aqui. Vamos ver um pouquinho mais. Mas ele vai dizer a linha onde, aliás, o ponto, a parada onde você está é essa parada marcada de vermelho. E você tem que observar que o ônibus está fazendo esse sentido. Então, essas paradas já foram antes, que é o que o 901 faz. E aqui são as paradas que vêm. Se você perceber que a sua parada está em algum desses aqui, você pega esse ônibus. E aí, assim sucessivamente, vendo os próximos. 每一条公交线路下面都有一条带箭头的红线，箭头指向右。它表示的意思是，图上的这些站点中，从左到右，公交车依次停靠。 E aí o que ele fala? 依次停靠. Então, ele vai parando sucessivamente, 依次, sucessivamente, nesses lugares. 此外，红色字是你所在站点，请确保目的地在它右边。 E lá vem o ônibus. 按顺序从前门登上公交车，投币或者刷卡，扫码支付。 Salma, 支付, é uma palavra importante. Especialmente que se você for para a China, lá tudo se usa WeChat. Então você vai Salma, vai usar o QR Code. Pagando com o QR Code, Salma, 支付. 10块钱。寻找空座位坐下。 Aí ele está falando aqui algumas versões mais formais das palavras. 寻找, 寻找, procurar. 寻找. Esse 找 normalmente é usado sozinho. Então, 找, 找, 第三声, 寻找. 坐下。如果没有座位，就需要抓紧上面的杆子，避免摔倒。抓紧, 抓紧. Então, você tem que segurar essas barras. 抓紧杆子, 抓紧. 很多地方的公 E esse 紧 é 第三声, é bem suave. 抓紧. 交车会有英文报站，所以不必担心听不懂。另外， Como ele fala, 不要担心听不懂. Então, não se preocupe que não possa entender, porque vai ter coisas ali. Mas como você está estudando chinês e entende essa aula que eu estou dando aqui, muito provavelmente você não vai ter muita dificuldade, não. 公交车最前方有一块电子屏幕，滚动显示下一个车站名字，留心查看。 留心, ele fala 留心查看. Então, preste atenção na tela, porque ali vai mostrar quais são as próximas paradas, onde é que você vai descer. É um ônibus muito bonitinho, mas pequeno, né, pra gente aqui no Brasil. 快要到达目的地的时候，要提前走到后门，按下钢管上的按钮，就像这样。 É o mesmo que a gente tem aqui. Mas ele fala uma estrutura também que é bom revisar bem aqui atrás. Um pouquinho. 快要到达目的地的时候. Esse 快要 é indicando que algo vai acontecer logo logo, está prestes a acontecer. Então, quando ele diz aqui, quando estiver prestes, como botamos aqui na legenda, mas quando estiver perto de chegar ao local. E o quando, mais uma vez, a gente viu antes o 之前, antes, e quando a gente fala quando, é sempre 的时候. Então, quando eu vou para a escola, 我去学校的时候. Quando eu vou para a escola, 的时候, vai sempre no final. 的时候，要提前走到后门，按下钢管上的按钮，就像这样。 Reparem no 按钮, 按钮. 铃声会提醒司机在下一站停车，并打开车门。 Mesma coisa do Brasil. Apertou o botão, ele avisa o motorista. 你可以下车了。下车.
Tipo, descer do ônibus. 上车, subir no ônibus. 以上就是本期视频的全部内容，感 Muito obrigado, meu querido. E essa foi a nossa aula de hoje. Então, dê uma assistida mais uma vez, vejam as suas notas, tomem nota do que a gente viu e peguem as frases mais importantes. O ideal é que vocês tentem sempre fazer frases utilizando as expressões novas que aprenderam hoje. Aí você pode utilizar aqui os comentários para que a gente converse sobre isso. A gente se vê na próxima. 再见!